Meninas, bom dia. Glória a Deus, porque estamos retomando os nossos encontros Florescer, né? Estamos hoje iniciando a nossa série Autênticas. Que tema tão poderoso, tão relevante, tão importante para o tempo em que a gente tem vivido. Autênticas. O que é ser autêntica, né? É nós termos integridade, transparência, é uma vida sem máscara, sem hipocrisia. E nós vamos aprender um pouquinho sobre essa autenticidade. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 4. Se você não está com a Bíblia agora, você vai aí fixar que a mensagem foi em João, capítulo 4, para você ler depois, tá bom? Na história da mulher samaritana, João, capítulo 4, ok? Vamos falar sobre autenticidade, ser autênticas. Você é uma mulher autêntica? Você já sabe quem você é e você já consegue viver à altura de quem você é? Nós vamos aprender hoje como ser autêntica. Será que eu tenho sido autêntica? Será que não? Como ser? O que é que a Bíblia fala sobre essa autenticidade? Então, nós vamos começar hoje entendendo um pouquinho sobre essa questão de ser autêntica. Porque muitas coisas podem estar mascarando a nossa identidade, a nossa autenticidade. Muitas vezes nós estamos vivendo com base naquilo que a sociedade impõe. Então, a sociedade tem muitas regras, muitas modas, principalmente para a gente que é mulher. Então, a sociedade está assim, impondo. Você precisa ser assim, você precisa ter esse comportamento, você precisa ter essa roupa, você precisa ser dessa forma. Então, a sociedade ela impõe, e muito para a gente que é mulher, de como a gente tem que ser. Então, muitas vezes a gente vive com base nas imposições sociais. Muitas vezes a máscara que nós usamos e que nos impede de ser autêntica são as nossas dores de infância, os nossos traumas de infância, e nós usamos máscaras emocionais. A gente não consegue ser autêntica, ainda não sabemos quem somos, porque nós vivemos com base naquilo que nos feriu, naquilo que nos machucou. Então, um dia alguém me machucou e eu não consigo mais ser aquela pessoa alegre que um dia fui, porque alguém me machucou, porque alguém me feriu. Então, muitas vezes a gente vive usando uma máscara emocional com base nas nossas dores, com base na nossa história, no nosso passado. Muitas vezes o que nos impede de viver também, de vivermos a nossa autenticidade, é justamente isso. É olhar para o passado, é olhar para os nossos erros e nos definir com base nos nossos erros, com base na nossa história, no nosso passado. E nós precisamos entender que as nossas dores, os nossos traumas, a nossa história e também aquilo que a sociedade diz que nós somos é uma parte da nossa história, mas não pode definir quem nós somos. Entende isso? A nossa história, o nosso passado é um lugar de referência, mas não um lugar que define quem nós somos. E muitas vezes a gente vive refém da nossa história, das nossas dores, dos nossos traumas, da criação que nós recebemos. E essa máscara, ela é potente, sabe? Muitas vezes eu não consigo ser quem eu sou, porque eu fui criada de uma forma muito rígida, ou de uma forma, assim, muito liberta. Enfim, a nossa criação. Quando a gente olha para como a gente foi criada, muitas vezes a gente percebe que aquilo nos atrapalha, que aquilo é como se fosse uma máscara social, e uma máscara que nós usamos, e a gente não consegue ser quem a gente é. E a história de hoje, a história da mulher samaritana, que é uma história tão conhecida por nós, vai trazer lições importantes sobre essa autenticidade. Hoje, Cristo ele está buscando mulheres, mulheres que queiram se parecer com Ele, mulheres que querem descobrir quem são através dos olhos de Cristo, mulheres que querem descobrir quem eu sou em Jesus Cristo. Uma vez eu estava conversando com um grupo de amigas e eu perguntei assim para elas: vocês já sabem quem vocês são em Cristo? Toda pessoa precisa descobrir quem ela é em Cristo. E isso é maravilhoso, porque a gente muitas vezes tenta se encontrar numa profissão,
num relacionamento, na terapia. E não tem problema quando a gente busca se encontrar nas nossas relações, na terapia. Nós precisamos desse autoconhecimento, precisamos entender quem somos. Mas descobrir quem você é em Cristo é um passo para ser realmente autêntica. É um passo importantíssimo para descobrir quem você é e viver à altura desse chamado. João capítulo 4, no versículo 4, diz assim: era necessário a Jesus passar por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. E o que foi que Jesus fez de tão importante lá em Samaria, que era tão necessário que ele mudasse a rota do seu caminho ali com os discípulos e passasse por Samaria? A única coisa que Jesus fez em Samaria naquele dia foi conversar com a mulher junto ao poço. E era necessário passar por Samaria. Do mesmo modo, e o mesmo Jesus está passando hoje aqui, ele está aqui conosco. É necessário que ele esteja aqui para dizer para mim e para você quem somos, para reafirmar para mim e para você quem somos. Era-lhe necessário passar por Samaria. E no verso 7 diz que nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse: me dê um pouco dessa água. Me dê um pouco dessa água. Jesus, ele vem ao nosso encontro para ter uma conversa conosco. Era muito incomum, vocês sabem, que um homem, e ainda por cima judeu, chegasse para uma mulher samaritana para conversar com ela. E às vezes a gente se sente indigna de que Jesus se aproxime de nós para conversar conosco. Senhor, quem sou eu? Eu errei mais uma vez, eu falhei mais uma vez. Senhor, quem sou eu? Tão simples, tão isso, então aquilo. A gente sempre coloca as nossas máscaras diante de Jesus para dizer quem sou eu, para que Jesus se aproxime de mim. E aquela mulher, usando ali a máscara das suas dores emocionais, ao meio-dia, na hora mais quente do dia, se escondendo, se tinha alguém que precisava ser autêntica, era aquela mulher. Porque ela estava usando muitas máscaras, ela estava andando escondida, ela estava apagada, vivendo com base nas suas dores a definiam, seu passado definiam aquela mulher. E ela não estava conseguindo ser autêntica, ser quem ela era de verdade. É por isso que era necessário Jesus passar ali. É por isso que é necessário que Jesus passe aqui hoje, para revelar também quem somos. Para dizer, mulher, é necessário que você seja autêntica. E aí, o texto continua dizendo que Jesus, no versículo 10, diz assim: Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. O primeiro passo para nos conhecermos. Jesus diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, nós precisamos conhecer o dom de Deus. Nós precisamos conhecer a sua promessa. O maior dom de Deus é a sua salvação, sua graça e o Espírito Santo em nós. Esse é o maior dom. E que muitas vezes a gente luta as nossas lutas sem nos apossarmos de fato da sua graça, da sua salvação e do seu Espírito. É por isso que muitas vezes a gente precisa usar máscaras, porque a gente muitas vezes até vai fazer o trabalho de Deus sem a graça, sem a salvação e sem o Espírito. Entende? Então, a gente tem que botar uma máscara de que está tudo bem, a gente tem que colocar uma máscara de que somos alegres, de que somos felizes, de que estamos muito bem, porque muitas vezes não conhecemos o dom de Deus. E ele diz assim: você precisa conhecer o dom de Deus e você precisa conhecer quem está pedindo água a você. Precisamos conhecer Jesus profundamente. Essa mulher precisava conhecer o dom de Deus e conhecer aquele homem que estava pedindo água. E aí ela continua, a mulher disse: Senhor, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede. E aí Jesus agora diz assim: vamos lá, vamos aprofundar aqui o nosso relacionamento. Você precisa me conhecer. E você disse que quer essa água, você disse que quer me conhecer, você precisa dessa água, você está reconhecendo isso. Então, agora, no verso 16, Jesus diz assim: então vamos fazer o seguinte: vá, chame o seu marido e volte. Nessa hora, as máscaras começam a cair. Porque Jesus diz assim: ela responde: eu não
tenho marido. Eu não tenho. Como é importante a gente chegar diante de Deus e dizer para Ele quem de fato somos. Quais são as nossas dores? Quais são os nossos traumas? Quais são as nossas angústias? Quais são as nossas dificuldades? Quais são as nossas limitações? Como é importante a gente aparecer diante dele exposta e dizer, Senhor, eis aqui quem eu sou. Eis aqui quem eu sou e o quanto eu preciso beber dessa água que o Senhor quer me oferecer. Como eu preciso. É importante reconhecermos. É importante que diante de Deus as máscaras elas caiam. E louvado seja o nome do Senhor. Porque somos completamente conhecidas pelo Pai. E é importante que a gente chegue sem máscaras diante dele, revele para ele quem somos, mas ele nunca nos acusa. Ele poderia, nessa hora que a mulher disse, eu não tenho marido, e depois ele diz assim, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, porque o fato é que você já teve 5, e o homem que você tem agora não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade. Jesus estava confirmando, filha, agora sim, agora você está tirando suas máscaras, agora você está sendo autêntica, agora sim a gente está chegando aonde eu quero. Era Jesus confirmando a palavra da mulher, mas não era uma acusação. Quando a gente tira as máscaras diante de Jesus e expõe para ele quem somos, ele nunca nos acusa. Ele nunca nos acusa, ele nos acolhe. Jesus quer nos acolher. Ele quer acolher quem somos, ele quer acolher como estamos, para que aí comece uma transformação em nós. Então é importante a gente se lembrar disso. Porque as nossas dores, muitas vezes, fazem com que a gente pense que revelar quem somos vai expor as nossas fraquezas diante do outro e aquela pessoa vai machucar, e o que é que essa pessoa vai dizer? Nós aprendemos a nos resolver emocionalmente sozinhas, quando a gente chora sozinha, quando a gente não consegue, muitas vezes, ir diante da nossa mãe, a gente não consegue ir diante, às vezes, de uma profissional, contar o que está dentro de nós, porque a gente aprendeu a se virar emocionalmente sozinha. Aquela mulher, ela estava se virando emocionalmente sozinha. Ela não tinha ajuda, ela não tinha uma amiga, ela não tinha quem buscar, ela já não ia ao templo, ela já não ia à igreja. E ela estava se virando emocionalmente sozinha, indo sozinha buscar água, para não se encontrar com ninguém, para não revelar quem era ela, para não conversar com ninguém, para não contar das suas dores para ninguém. Então, ela estava se escondendo. E muitas vezes nós nos escondemos porque a gente aprendeu muito cedo a se virar sozinha emocionalmente. Eu mesma resolvo minhas dores, eu aqui choro e nem posso chorar, e tenho já que me erguer. E Jesus estava chamando aquela mulher para mais perto, para dizer assim, aqui você tem um ombro para chorar, aqui você tem um amigo com quem contar, aqui você pode ser você, aqui você pode ser autêntica, e eu quero que você conheça o dom de Deus, eu quero que você me conheça para você entender quem realmente você é, para você viver à altura de quem realmente você é em mim, em Cristo. A história continua e no verso 21, Jesus diz para aquela mulher, está dizendo hoje, para mim e para você, ele diz assim, Jesus declarou, creia em mim, mulher, creia em mim. Ele está dizendo isso hoje para você, creia em mim. Como é importante nós olharmos para Cristo e crer nesse amor poderoso, e crer nessa graça maravilhosa, e viver à altura de ser filha de Deus, de ser filha desse Deus maravilhoso. Creia em mim, mulher. E aí a mulher agora começa, eu acho que foi impactante para ela ouvir aquilo, e ela começa de novo colocando as máscaras, as dúvidas que ela tem no coração. Ela diz assim, Jesus que continua dizendo, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela começa a dizer assim, eu sei que o Messias vem, eu sei que os nossos antepassados falam de um Messias,
E Jesus, nessa hora, ele declara: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, quando aquela mulher entende quem Jesus é, ele é o Messias. Quando aquela mulher entende que ela precisava crer nessa graça maravilhosa, crer em Cristo como Messias. Quando Jesus diz, creia em mim, ela ouve que ele é o Messias e ela crê completamente, ela entende que aquele Messias maravilhoso e poderoso não estava ali julgando, não estava condenando, não estava ali, sabe, reprovando, mas estava dizendo: creia em mim, eu sou o Messias. E Jesus se revela como Messias a uma mulher samaritana. Ele ainda não tinha dito abertamente que era o Messias, mas ele escolheu se revelar abertamente àquela mulher. E do mesmo modo, ele também se revela a nós, dizendo assim: creia em mim, pois eu sou aquele que veio para resgatar você. Eu sou o Messias. Eu sou a água viva que você deve beber todos os dias da sua vida, para você descobrir quem eu sou e quem você é. Então, nós precisamos descobrir. Queridas, toda mulher precisa descobrir quem ela é em Cristo. Como eu já disse, nossas dores não podem nos definir, nossos traumas não podem nos definir, as imposições sociais não podem nos definir. E, principalmente, não deixe que as sugestões de Satanás definam quem você é. Nós precisamos ter muito, muito cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo, com os influenciadores que estamos seguindo, com as modas que atraem o nosso olhar. Nós precisamos ter muito cuidado, porque muita coisa são sugestões de Satanás que vão definindo, que querem definir quem somos, e a gente precisa ser muito cautelosa, porque nós mulheres somos muito atraídas por aquilo que a gente vê, por aquilo que encanta os nossos olhos e os nossos ouvidos, e muitas vezes a gente se deixa levar pelas sugestões do inimigo. Foi assim com Eva. Eva perdeu a sua autenticidade quando ela deu ouvidos à serpente. Gênesis capítulo 3, verso 6, diz que vendo a mulher que aquele fruto era agradável aos olhos e ao paladar, era agradável ao paladar e atraente aos seus olhos, ela pega do fruto e ela come. A serpente já tinha dado uma sugestão para Eva. Você sabe, Eva, que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus? Eva já era a imagem e semelhança do Criador, mas ela ouviu a sugestão de Satanás, alimenta a carne e perde sua autenticidade. E muitas vezes nós temos seguido esse padrão aí de Eva. Precisamos ter muito cuidado, porque não deve ser a voz de Satanás que define quem somos, mas a voz de Deus, a palavra de Deus é que deve definir quem somos. É conhecer a Jesus, é conhecer o poder de Deus que deve nos mostrar quem somos. E toda mulher precisa descobrir quem ela é em Cristo para refletir a Cristo. Refletir Jesus. A autenticidade é revelar o caráter de Cristo. Será que eu e você, será que nós já estamos conseguindo revelar o caráter de Cristo? Será que a gente já chegou nesse nível de autenticidade? Será que nós já descobrimos quem somos em Cristo Jesus? Olha que coisa poderosa. Ao contrário de Eva, Jesus, ele é batizado. E no Jordão, ele escuta uma voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. 40 dias. Depois do batismo, Jesus vai para o deserto. 40 dias. E ele ali é tentado por Satanás. E naquele momento ele escuta o inimigo dizendo assim: se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mais uma vez, Satanás estava sugestionando quem Jesus deveria ser. Você não é filho de Deus. Será mesmo que você é filho de Deus? E aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que Jesus diz é a palavra falada, é a palavra que ele escutou no Jordão. Satanás estava sugestionando: você é filho de Deus? No Jordão, Jesus ouviu da boca de Deus: você é filho amado em quem me comprazo.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo: sua palavra não define quem eu sou. A palavra de Deus define quem eu sou. Eu creio na palavra, eu creio na graça, eu creio em Deus. Ele é o meu Pai. Ele tem autoridade para dizer quem eu sou. Não é a necessidade atual que dizia quem Jesus era. Porque muitas vezes as nossas necessidades fazem com que a gente também use máscaras. Eu preciso daquilo naquele momento. Eu preciso da amizade de alguém naquele momento, eu uso uma máscara. Eu preciso o favor de alguém naquele momento, eu uso uma máscara. E Jesus estava dizendo: eu sou autêntico. Eu sou quem o Pai diz que eu sou. E a minha vontade e a minha comida. Ele repete isso em João 4, verso 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós precisamos chegar nesse nível de autenticidade. Quando a gente mergulha tão profundamente em Cristo, quando a gente tem um relacionamento tão íntimo com Ele, bebe dessa água todos os dias, que a gente diz: minha vontade é fazer a obra de Jesus. Minha vontade é refletir o caráter de Jesus. Eu quero ser autêntica nesse nível. O que nos define, queridas, é a voz do Pai. É o que ele diz que eu sou, é quem ele diz que eu sou. É assim que a gente vai chegar nessa autenticidade. Um dos grandes erros da nossa geração, e também foi o erro de Eva, é alimentar a carne para descobrir quem é. Preste atenção nisso. Se você olhar para a juventude atual, para a juventude da nossa igreja, por exemplo, para a juventude atual do mundo, as pessoas elas estão alimentando a carne para descobrir quem são. Muitas pessoas têm dito assim: não, mas agora eu descobri que o que realmente eu gosto, o que realmente eu quero, o que me faz feliz é isso, isso e aquilo outro. Essas pessoas alimentam a carne, a gente fica alimentando a nossa carne, os nossos desejos carnais, e um belo dia, a gente descobre que a igreja não faz mais sentido, que a Bíblia não faz mais sentido, porque eu alimento a carne e descubro quem eu sou. Foi isso que Eva fez. Alimentou a carne, viu que aquele fruto era bom para os olhos, agradável ao paladar. Alimentou a carne, quero descobrir quem eu sou, alimentando a minha carne. E alimentando a nossa carne, a gente nunca vai conseguir chegar à autenticidade de quem somos em Cristo. A gente só vai descobrir que a gente é um tremendo pecador. A gente só vai descobrir que a gente vai estar muito longe de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Não que ele esteja distante de nós, não que ele não nos ame, não é isso. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas é uma distância que traz um vazio e a gente precisa alimentar a carne mais e mais e mais para tentar preencher aquele vazio. E a gente vai se distanciando do Pai, se distanciando do propósito, se distanciando da nossa autenticidade, entende? Jesus fez o contrário de Eva, ele alimentou o Espírito. Entende? Jesus se batiza, Jesus se entrega, Jesus ouve a voz do Pai, ele ora, ele faz um jejum, ele se entrega completamente e ele ali estava alimentando o Espírito para descobrir quem ele era. Essa é a grande diferença. A nossa geração, nós estamos sendo muito tentados a fazer isso atualmente. Eu alimento a minha carne, aquilo que me dá prazer, o que é bom para mim, o que satisfaz os meus olhos, o que é gostoso aos meus ouvidos, ao meu paladar. As pessoas alimentam a carne para descobrir quem são. Esse é um grande erro da nossa geração. Nós precisamos alimentar o espírito para descobrir quem somos. Precisamos da água viva. Ah, se você soubesse. A água viva. Quem está dizendo para você, quem está falando. Aí sim, se você beber dessa água, você vai descobrir quem você é. Nós precisamos, hoje é o chamado de Deus, para sermos autênticas. O chamado de Deus é para sermos íntegras, transparentes, sem hipocrisia. O chamado de Deus é: vem descobrir, creia em mim, mulher, para descobrir quem você é em mim, quem eu sou e quem você é em Cristo Jesus. Nós precisamos mergulhar profundamente, revestir-nos de Cristo Jesus, como diz a palavra, para que nós possamos descobrir quem somos em Cristo e viver à altura de quem somos. A mulher samaritana teve a vida transformada naquele encontro.
ela se levanta. A Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro. E eu entendo que aquele deixar o cântaro, ela deixou todas as suas máscaras ali aos pés de Jesus. Ela deixa tudo. Deixa seu cântaro, deixa suas máscaras e diz: agora eu vou viver quem eu sou em Cristo, porque eu descobri o Messias. Eu conheço o Messias. Eu conheço o Mestre. Agora eu sei quem ele é. E agora eu sei quem eu sou. Nós só vamos descobrir quem somos para viver essa autenticidade. Quando a gente mergulhar fundo na presença de Jesus, deixe suas máscaras aos pés de Cristo e peça a Ele para refletir a glória de Cristo, para refletir a glória dele. Nós precisamos disso todos os dias. Deixar aos pés de Jesus nossas máscaras, nossas dores, entender que tudo isso é uma parte da nossa história, mas não define quem somos. O que define quem somos é a voz do Pai, é a presença de Cristo em nós. Precisamos descobrir quem somos em Cristo. E Ele está chamando a você hoje, agora, para deixar suas máscaras aos pés dele e viver à altura de filha amada do Pai. Isso é o que ele diz sobre nós. E a gente precisa mergulhar fundo na palavra para entender. E esse conhecimento do alto nos ajudará no autoconhecimento, alimentando o espírito, buscando a Cristo, deixando nossas máscaras. Aquela mulher, ela deixou seu cântaro, voltou à cidade e disse assim: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Aquela mulher saiu refletindo a alegria de Cristo, cheia do Espírito Santo. Jesus passa por aquela cidade somente com esse propósito de se encontrar com essa mulher. Ela fez um trabalho missionário tão incrível naquela cidade, que quando Jesus volta a Samaria na segunda vez, todas aquelas pessoas vêm até Jesus e dizem assim: agora nós estávamos acreditando em você pelo que a mulher estava dizendo. Agora a gente está vendo que é muito mais do que ela falou. Agora a gente está vendo que realmente é verdade o que ela disse. Uma cidade inteira que vem até Jesus por causa de um testemunho de uma mulher que descobriu quem ela era em Cristo. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa linda, porque Deus quer nos usar, porque Ele nos ama, porque Ele enxerga potencial em nós. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Somos amadas, filhas amadas do Pai. Podemos muito em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa identidade. Precisamos nos levantar para viver à altura desse propósito e desse chamado. Você crê nele? Não em mim, não no que eu estou dizendo. Você crê no que ele disse para você essa manhã? Se você crê, vamos fechar os olhos, vamos conversar com Deus, vamos pedir que ele nos ajude para sermos autênticas na presença do Pai e diante também das pessoas como foi essa mulher. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigada pelo dom do Pai, pelo dom do céu, da graça, da salvação e do Espírito Santo. Ó Senhor, assim como essa mulher, nós também queremos beber dessa água viva. Assim como essa mulher, nós também queremos crer no Senhor. Nós queremos alimentar o Espírito e não a nossa carne, para entendermos quem somos. Nós queremos lançar aos teus pés nossas máscaras, nosso cântaro, aquilo que nos esconde, aquilo que nos apaga, as nossas máscaras emocionais, nossos traumas, nossa história. Senhor, queremos deixar tudo aos teus pés, porque nós entendemos que precisamos descobrir quem somos diante do Senhor. Precisamos descobrir a nossa identidade, precisamos refletir o teu caráter, Senhor. E nós não temos forças para isso. É por isso que nós te suplicamos nessa hora que o Espírito Santo habite em nós. Que o Espírito Santo lave a nossa mente, o nosso coração. Que o Espírito Santo nos lave completamente e nos encha do seu poder, da sua paz, da sua alegria. Ajuda-nos, Senhor. Sustenta-nos em tuas poderosas mãos. Ajuda-nos a lançar as máscaras, as amarras do pecado, as sugestões do inimigo, que a gente não dê mais ouvidos, mas que a voz que ouçamos seja: essa é minha filha amada,
Eu sou a água da vida, vem e bebe. Senhor, que seja a tua voz, que nós possamos ouvir. Nos ajude a abandonar tudo que nos afasta de ti. E que a gente possa mergulhar em sua presença e sermos completas e autênticas e inteiras em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, por essa palavra. Nós louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.